Tutora Bolada de volta para a gente resolver mais uma aula atividade da disciplina de gestão de projetos. E hoje a gente vai resolver a aula atividade número 2 para a gente dar sequência aos nossos estudos. Estou hoje com um acessóriozinho novo, né? Eu acredito que o som vai ficar um pouco melhor. E é bom que disfarce o tamanho da minha cabeça. Daqui uns dias, se essa quarentena não acabar, eu não vou caber mais aqui nesse espaço. Porque a tutora já está ficando gorda de tanto comer nessa quarentena e não fazer atividade física. Mas vamos ao que interessa. Gente, a gente vai falar hoje da continuidade, né, ao tema de gestão de projetos. E a gente vai começar aqui lendo as atividades, as questões, porque a partir da leitura delas a gente vai conseguir resgatar aí alguns conceitos. A questão 1, ela fala o seguinte: o pontinho, pontinho, é a parte do planejamento que envolve determinar e documentar uma lista de objetivos específicos, entregas, tarefas, custos e prazos. Assinale a alternativa correta que preenche a lacuna corretamente. Gente, essa questão está querendo saber o quê? Ela te deu um conceito, ela quer saber a que se refere. Então, isso que ela está falando? Ela está falando de escopo, de prazo, de custo, de problema, de resultado? Bem, isso aqui é exatamente a definição de escopo de projeto, tá? Então, o que vem a ser? Vamos falar de novo desse escopo de projeto. O que vem a ser esse escopo? O escopo, ele é exatamente aquele detalhamento de todas as atividades que você vai ter que desempenhar para quê? Para você atingir o seu resultado final, com as características específicas, né? Para você atingir o produto, né? Para você realizar aquele produto ou aquele serviço ou o resultado final, com as características que foram propostas para ele. Tá? Então, isso é o escopo do projeto. A gente não pode confundir com o escopo do produto, que também existe. O escopo do produto é o quê? É a definição ali das características daquele produto ou do serviço. Tá? Então, a gente tem esses dois conceitos, escopo do produto e escopo do projeto. O escopo do projeto são as atividades que a gente vai ter que desempenhar para a gente atingir aquele objetivo final lá, que pode ser um produto, um serviço ou um resultado final. E esse produto, serviço ou resultado final, ele tem características específicas. E essas características específicas, elas já estão dentro de quê? Dentro do escopo do produto, que pode ser um escopo de serviço, né, ou do resultado final, porque nem sempre o nosso objetivo final é um produto, pode ser um serviço, pode ser um outro resultado, a implementação de uma nova tecnologia, enfim, pode ser uma gama de coisas, tá? Então, essa questão número 1, ela está abordando, gente, o conceito de escopo, tá? Ela se refere a quê? Escopo do projeto, que é uma coisa que a gente não pode confundir. Então, só para a gente reforçar aqui, o nosso conceito ele fala o seguinte, ó, determinar e documentar uma lista de objetivos específicos, entregas, tarefas, custos e prazos. Então, isso tudo faz parte do escopo do projeto, tá? Lembrando que o escopo do projeto ele é definido na fase de planejamento. Você até pode, lá na inicialização do projeto, fazer um pré-escopo. Por quê? Porque você precisa ter noção, né? Uma certa noção do que você vai fazer, do que você vai entregar, certo? Então, por isso que lá na inicialização do projeto, você às vezes tem lá, sim, partes, né, desse escopo, você já tem uma ideia do que é, mas ele realmente é definido na fase de planejamento, tá bom? Vamos dar sequência aqui, que eu acho que a gente consegue resolver as 4 atividades aqui nessa aula, nesse mesmo vídeo. A questão número 2, ela fala o quê? O plano de gerenciamento do tempo visa organizar as atividades, inserindo a sequência delas e determinando seus prazos, o que será visualizado através de um cronograma de um projeto. Frente ao texto exposto e seus conhecimentos adquiridos em aula, analise as colunas abaixo. Gente, esse exercício aqui nada mais é do que aquele exercício que a gente via lá no ensino fundamental, de ligue.
Ele te dá aqui os itens e aqui ele te dá uns conceitos e pede para você fazer essa relação de que, né, conceito pertence a qual palavrinha. Então, ele está falando aqui, letra A, cronograma. O que é um cronograma? Letra B, uma atividade predecessora. C, atividade sucessora. E D, diagrama de rede. Gente, vamos começar aqui pelas mais fáceis. Por quê? Porque a gente não precisa nem saber o que isso é dentro de um projeto que a gente consegue matar a questão, tá? Só pelo que a palavra mesmo já significa. Atividade predecessora. Quando você se refere a alguma coisa que é pré, normalmente ela vem o quê? Antes, tá? Um pré-requisito é o que vem antes, é um requisito que você tem que ter antes de desenvolver alguma atividade, enfim, tá? Uma atividade sucessora. O que é um sucessor? Um sucessor é aquele que vem depois. Então, predecessor é o que vem antes e sucessor é o que vem depois, tá? Isso daí é o próprio significado da palavra. Então, a gente já consegue aqui definir que a letra B, que é uma atividade predecessora, ela se refere ao quê? Ao item de número 3, que ele diz o seguinte, atividade anterior. Da mesma forma, o item C, que é uma atividade sucessora, se refere ao quê? Ao número 2. Por quê? Porque ele diz o seguinte, atividade posterior, tá? Então, a gente já conseguiu fazer a ligação desses dois itens. Agora, vamos lá para um cronograma. O que é um cronograma? Um cronograma nada mais é do que você ter as atividades que você vai fazer em determinados dias. O cronograma do meu dia vai ser o seguinte, 6 horas eu acordo, 6h30 eu tomo café, 7 horas eu saio de casa, 7h30 eu entro no meu trabalho. Então, isso é um cronograma, tá? É você relacionar suas atividades nos horários ou nos dias específicos. Então, a gente já pode fazer a ligação aqui do cronograma com qual item? O item de número 1, que o item de número 1 fala o seguinte, maneira organizada de preparar o produto final. E, como consequência aqui, sobramos o quê? Sobrou o quê? O diagrama de rede, que seria o desenho de todas as atividades que precisam ser realizadas e suas interrelações. O diagrama de rede, gente, ele é um pouco mais específico que o cronograma. O cronograma, você também tem ali uma definição das atividades e dos dias que elas ocorrerão. A diferença para o diagrama de rede, que como o nome já diz, um diagrama, ele faz o quê? Ele relaciona essas atividades. Atividade A vai dar origem à atividade B e atividade C. Atividade C vai dar origem à atividade D. Lá no final, elas vão se reconectar. Então, o diagrama de rede ele é um pouco mais específico e ele detalha um pouco melhor essas atividades e também faz uma inter-relação entre elas, tá? Então, a nossa resposta correta aqui, o nosso gabarito, vai ser a letra C. Por quê? Porque ela contempla toda essa ligação que a gente acabou de fazer, tá? Questão 3. Questão 3 diz o seguinte, analise atentamente o enxerto abaixo acerca das análises de viabilidade. Então, ele fala o seguinte, é a análise mais conhecida e utilizada em projetos, tem o objetivo de verificar se o projeto atende às exigências de lucratividade dos sponsors. Gente, os sponsors são os investidores, tá? Os patrocinadores do projeto. São aquelas pessoas que vão colocar dinheiro no projeto para que ele se realize, tá? Então, voltando aqui, a questão fala que o objetivo de verificar se o projeto atende às exigências de lucratividade dos sponsors, né, para que eles decidam se devem investir ou não no empreendimento apresentado. Esse tipo de análise estuda diferentes tipos de investimento para certificar se o projeto tem a capacidade de pagar possíveis empréstimos utilizados, bem como mede se o projeto será rentável. Gente, resumindo, eles querem saber se o projeto vai ser viável ou não, tá?
Eles querem saber se ele vai se pagar, se o resultado daquilo ali vai trazer o retorno esperado. Então, a gente está falando de quê? Ele só está pedindo qual que é a definição, qual que é o nome disso. É conceito de quê isso? Análise sustentável? Não. Sociocultural? Também não. Socioambiental? Não. Econômico estrutural? Até poderia ser, tá? Mas não é. Por quê? Porque a mais completa aqui para a gente é a análise econômico-financeira, tá? Questão 4. Os custos ou investimentos em projetos são uma das principais restrições que as empresas encontram para alavancar seus negócios. A gente está falando de custos, tá, gente? A intenção é que eles não... já estou lá na resposta. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Os investimentos em projetos são uma das principais restrições que as empresas encontram para alavancar seus negócios. Por que a gestão de custos é importante para a organização? Assinale a alternativa correta. Então, ele está querendo saber o quê? A importância dessa gestão de custos, tá? Vamos começar aqui pelas alternativas. A alternativa A fala o seguinte: a sua gestão é importante para oprimir os desvios juntos ao orçamento inicial, tá? A intenção é que eles não sejam documentados. Gente, a gente já pode parar aqui. Como que a gente não vai documentar? Tudo tem que ser documentado, tá? Então, essa questão já está errada aqui. Aí ela continua assim: apagando os erros dessa forma para que o negócio seja viável. Não, por quê? Porque você está omitindo informação. Você vai esconder ali para você dizer que o projeto é viável? Não, né? Está totalmente errada. B. A sua gestão é importante para garantir que os desvios junto ao orçamento inicial sempre ocorram? Não. O objetivo é o quê? É que não ocorram desvios ou que eles sejam mínimos, tá? Então, assim, é muito difícil não acontecer nenhum tipo de desvio. Um ou outro vai acontecer. Só que a intenção é o quê? Que eles fiquem mais próximo possível do que foi programado, do que foi planejado. Então, a B também já está errada. C. A sua gestão é importante para garantir que os desvios junto ao orçamento inicial não ocorrerão ou serão controlados, até aqui tudo bem, para que o negócio seja inviável. Não, né, gente? É para que o negócio seja viável, tá? D. A sua gestão é importante para garantir que os desvios junto ao orçamento inicial não ocorrerão ou serão controlados, certo? Até aqui, para que o negócio seja viável. Ok, é a nossa resposta, tá? Não tem nada de errado com ela. Mas vamos ler a letra E aqui só para a gente finalizar. A sua gestão é importante para garantir que os desvios juntos ao orçamento inicial aconteçam? Não, né, gente? Não tem que acontecer desvio. Ou, se eles acontecerem, que sejam mínimos, tá? Então, assim, a resposta da nossa questão de número 4 é a letra D. E a gente encerra esse vídeo por aqui, tá? Até mais, até a próxima aula atividade.